Olá, minha gente, sejam bem-vindos ao relançamento do Curta na Kombi em Casa, através do nosso canal no YouTube Curta na Kombi. Eu sou o Mara, sou músico e produtor cultural aqui na cidade do Natal, no Rio Grande do Norte, e sou o idealizador dessa iniciativa que faz parte do projeto Curta na Kombi. Para quem não conhece, o Curta na Kombi é um cinema itinerante que visa contribuir no acesso e na difusão do audiovisual potiguar, oferecendo sessões gratuitas em espaços públicos e comunitários. Por conta da pandemia do coronavírus, tivemos que manter o distanciamento social e com isso foi necessário reinventar o nosso projeto. Então, criamos o Curta na Kombi em Casa, uma série de 7 entrevistas com profissionais aqui da nossa terra, diretores, produtores, atores e críticos de cinema. Esses encontros foram produzidos de maneira independente, que nos permitiram trazer um pouco da história e da atuação desses realizadores que constroem o audiovisual potiguar. E hoje relançaremos 3 episódios da série Curta na Kombi em Casa, trazendo as entrevistas com Sirhan Félix, Tatiana Lima, Alan Sedraque e Francisco Júnior. Este relançamento foi possível através da Lei Emergencial Cultural Aldir Blanc, com o patrocínio do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e do Governo Federal. E hoje trazemos para vocês a entrevista com o diretor, produtor e crítico de cinema Sirhan Félix. Olá, boa noite. Está começando aqui nossa terceira entrevista, convidando produtores do audiovisual potiguar. Eu sou o Mara, sou do projeto Curta na Kombi. É um projeto inovador aí que está chegando aqui para divulgar o audiovisual potiguar. Daqui a pouco a gente vai começar aí uma entrevista legal com o Sirhan. Eu vou chamar agora a Sirhan, né, para participar aqui com a gente da live e falar um pouquinho aí do cinema potiguar na visão dele, certo? Então, Tudo bom, Mara? Tudo bom, gente? tudo bom? Tudo bom, Sirhan? Obrigado pelo convite, prazer. Nada, obrigado você por participar aqui com a gente. É, vou falar aqui um pouquinho, né, de Sirhan. Ele tem uma grande história já aqui como produtor visual, audiovisual, potiguar. Aí a gente começa a nossa pequeno bate-papo aí com o Sirhan. Vou apresentar aqui Sirhan. Sirhan Félix é um professor pós-graduado em cinema e atuante como crítico desde 2018. Sendo membro 2008. da associação... 2008, né? Desculpa. Sendo membro da Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro e cofundador e atual presidente da Associação de Críticos do Cinema do Rio Grande do Norte. Participa como curador e jurado em festivais e, paralelo à crítica, é compositor, montador, roteirista, diretor, produtor, com músicas e curta-metragens selecionadas, premiadas dentro e fora do país. Ele é membro também da Associação de Cultura do Cineclube Natal e da Associação Brasileira de Documentaristas e Curta-Metragistas do Rio Grande do Norte. Sirhan também foi redator de diversos portais e jornais, passou pela distribuidora Versátil Home Video e atualmente escreve para o canal Tech, que é o vencedor do prêmio de influenciadores digitais em 2018 e 2019. Então, Sirhan é tudo isso aí e muito mais, né, Sirhan? Então, é engraçado falar que eu sou produtor, diretor, isso tudo. Na verdade, eu me considero crítico de cinema, é a minha função principal, e professor, né? Eu dou aula há muito tempo já, eu já estou como professor há mais de 15 anos. Dou aula de cinema para crianças também. Então, essa questão de ser produtor, diretor, tudo mais, é uma coisa muito nova para mim. Eu acho que eu sou muito curioso e tudo que eu aprendo na teoria, como crítico, eu quero tentar colocar em prática.
E para isso eu fundei um coletivo, que a gente está ativo ainda, o coletivo da Cine, a partir de oficinas que eu fiz. Os participantes da oficina queriam continuar fazendo filmes, e aí eu continuo fazendo filmes com eles no formato de aprender fazendo. Sempre foi esse meu intuito, é um formato bem de professor mesmo. Eu não, até hoje, até recentemente, eu nunca tive a ideia de me tornar um diretor, um produtor. A minha ideia é me manter na crítica de cinema, que é a minha função principal. Mas como as coisas começam a se encaminhar para isso, a gente vai fazendo também, a gente vai tentando de todas as formas, com certeza. E como é que se torna um crítico de cinema? Tem alguma formação ou é curiosidade, né, como você diz, de assistir, ler bastante? Como é que se torna um crítico de cinema? Como é que funciona para chegar até ser crítico? Eu acredito que a crítica de cinema, no meu caso, pelo menos, ela foi muito, muito orgânica. Foi durante a minha vida, posso até contar a história, mas só um detalhe, para mim, o meu pensamento como crítico, né, é que todos nós, enquanto espectadores, somos críticos em potencial. A crítica nada mais é, para mim, do que uma interpretação do próprio gosto. Aquela coisa, gosto se discute. Sim, o gosto é o que você está sentindo na frente de uma obra, não é? Então, a experiência que a obra lhe causa é o que vai fazer você falar bem, falar mal daquela obra, e nunca com uma característica de verdade absoluta. Isso a crítica tem que fugir totalmente. A crítica não é uma verdade absoluta, jamais. No meu caso, de formação crítica, eu sou músico, desde os 7 anos eu entrei pela música, né? Meu contato com cinema era muito filmes de ação com meu pai. A gente ia na locadora, quando eu era criança, alugava todos os filmes de ação dos anos 80, os anos 90. Minha mãe trabalhava fora, trabalhava em outro estado, a gente só via minha mãe nos finais de semana. E quando ela chegava em casa nos finais de semana, ela me colocava filmes clássicos e tentava discutir comigo aqueles filmes clássicos. E aí discutir com uma criança de 5, 6, 7 anos de idade, Poderoso Chefão, Ben-Hur e O Sétimo Selo, colocava esses filmes e conversava comigo nos finais de semana. E com meu pai, durante a semana, era filme de ação. Então eu cresci muito assistindo filmes, cresci dentro de locadora, né? Então foi um processo bem orgânico. Aí eu entrei na música, né? E com o tempo, dentro da música, eu me tornei pianista, fiz formação em piano, a minha formação na graduação é em música, mas chegou um ponto que eu já tinha quebrado os meus 2 braços, e aí meus braços não respondiam mais, meus dedos não têm força mais para tocar, eu perdi parte dos movimentos, da força. E aí, como eu já tinha toda essa carga de cinema desde criança, eu me direcionei totalmente para o cinema, principalmente para a parte teórica. Comecei a estudar cinema, enfim, e assisti muito mais filmes do que eu já assistia, né? Tem dia que eu assisto 3 filmes, de madrugada, de tarde, enfim, sempre que dá um tempo eu estou vendo filme. Então, foi muito essa questão de curiosidade mesmo, e acreditar que todos nós somos críticos. O crítico não é um ser superior, o crítico é um espectador como qualquer outro, é um espectador que escreve, é o que eu acredito. Porque, pessoalmente, né, atualmente eu comecei a conhecer o crítico, né, a importância, né, hoje em dia tem vários YouTube que fica postando nos canais de crítico de cinema, né, agora é uma profissão bastante ativa. Até antigamente eu não conhecia. O meu pensamento antigamente era, o crítico só fala mal do filme, né? Mas não é isso, né? Crítica é muito mais, né? Tem uma importância muito maior assim para o cinema do que tá falando mal do filme, como eu pensava antes. Deve ter até várias pessoas que pensam isso, mas realmente não tem nada a ver com isso, né? Explica aí um pouquinho dessa importância do crítico de cinema, né? Isso é algo muito recorrente, né? É válido, todo tipo de crítica é válida, né? Eu posso falar mais da crítica que eu acredito. Eu acredito na crítica que existe para prolongar a experiência do espectador, que é uma crítica que veio de André Bazin, lá na Fundação da Cahiers do Cinema, na França, de Godard, enfim, ele dizia, eu não sei a frase exata,
mas é algo que eu guardo muito para mim, sempre que eu estou pensando a crítica, eu penso muito nisso, que a crítica, ela não entrega de bandeja uma verdade que não existe, mas prolonga o máximo possível na inteligência e na sensibilidade dos que leem, o crítico, no caso, né, dos que leem a crítica, o impacto da obra de arte. Eu acho que prolongar o impacto que a obra de arte teve no espectador, o espectador ler aquilo e sentir e captar outras coisas do filme, captar interpretações, ou até dialogar com aquela interpretação, né, e contra aquilo, isso é fundamental. Pensamentos contrários faz a gente evoluir demais. A gente pode achar uma crítica incrível e mesmo assim não concordar com ela. Isso é fantástico mesmo. E, enfim, é a crítica que eu acredito, né? Mas existem outros tipos de críticas. Existe a crítica que vai te indicar um filme, vá no cinema assistir, não vá. Mas não é a que eu faço, não é a que eu acredito. Atualmente, com esse conhecimento que eu estou tendo como crítica, né? Eu estou assistindo bastante filme indicado por críticos, né? Uhum. Ultimamente até assisti vários filmes que você está indicando aí nos seus canais, que você pode também até divulgar aí, se quiser, sobre a crítica, né? Indicando filmes, falando um pouquinho. E Sirhan, para quem chegou agora, né? O crítico de cinema potiguar, crítico, produtor, músico, e está contando aqui um pouquinho dessa formação, né? De como ser um crítico, qual a importância da crítica no cinema. Sirhan, e tem algum filme aí que você já pode indicar aí para a galera, falar um pouquinho de alguns filmes que você está assistindo agora na atualidade aí? Chegou de novo Rapaz, agora no cinema. a gente não está indo para o cinema, né? Hoje eu publiquei uma crítica sobre um clássico, eu acho que a maioria já assistiu, não sei, é o Psicose, do Hitchcock, que para mim é uma obra-prima, aquele filme, tem muitas nuances legais, coloquei tudo lá na crítica, mas eu não sei exatamente. É complicado indicar filmes sem a gente saber o gosto das pessoas, né? Eu gosto de tudo. Eu tô vendo com minha namorada, com Paula, toda a filmografia da Marvel, por exemplo. Eu enxergo o lado destruidor da Marvel em relação ao cinema, mas também enxergo um lado qualitativo no sentido de produção, né? Então, eu estou revendo isso e ao mesmo tempo que eu revejo filmes de europeus, asiáticos, enfim. Tem muita coisa boa nos streams também. E essa coisa de indicar filme é bem complicado também, porque os streams, principalmente os mais populares, né? Netflix, o Prime Video, o Telecine, eles têm muitos filmes da década de 90 para frente. É quase impossível achar coisas mais para trás. A Netflix está evoluindo muito nesse sentido. Tem muitos filmes mais antigos entrando no catálogo, mas é bem complicado isso porque o cinema vem de antes, né? A gente precisa de uma formação para tirar isso de só filme novo que presta, que não é exatamente assim que funciona, né? Então a minha dica é garimpem filmes antigos, isso é fundamental. Sim, sim. Eles que trazem, né, essa atualidade do cinema hoje, né? Primeiro tem que passar, eles já passaram e trouxeram essa nova visão para surgir novos filmes, né? Exatamente. Sirhan, e essa associação de críticos aqui do Rio Grande do Norte, como foi que se formou, como foi que surgiu e qual é a importância dele aqui no Rio Grande do Norte, para o Rio Grande do Norte? Então, a Associação de Críticos, né, de Cinema do Rio Grande do Norte, a ACIRNE, ela foi fundada no final de 2017. A gente passou 2 anos com a primeira gestão, que o presidente era Dan Hetzel, um amigo que está na frente aí, ele é médico, né, tá de frente contra a Covid. Mas, enfim, aí no início agora do ano, em janeiro, teve a votação para a segunda gestão, eu assumi a presidência. E o que a gente tem tentado é dialogar com os festivais, principalmente locais. A primeira gestão de Dan foi uma gestão de dialogar com os festivais locais, fazer esse contato, né? E agora eu estou tentando, junto à CIRN, expandir mais a nossa associação. Então, a gente já participou do Curta Taquari esse ano, em Pernambuco, que foi online.
né? A gente participou do Festival de Rua de Remígio, na Paraíba, que acabou semana passada. A gente está em contato com o Festival de Caruaru para entregar o prêmio da crítica, né? E uma coisa fundamental do nosso pensamento, né, enquanto associação de críticos, é que a gente não está no cenário para destruir filmes, a gente quer construir com o pessoal, a gente precisa tirar esse estigma que a crítica é destrutiva, né? Isso é fundamental. E, enfim, é muito do nosso conceito, assim, né, de construir junto com o audiovisual local para a gente sedimentar um caminho em união, né? Isso é fundamental. Sim, sim. Se aí o audiovisual potiguar, como é que você... Qual a importância da cena audiovisual potiguar que você está vendo no momento Eu vejo o para esse audiovisual acontecimento? potiguar, eu vejo o audiovisual potiguar em plena expansão. Eu estou aqui há 10 anos, né? Eu cheguei em Natal em 2010 e eu só vi crescimento. Tem uma galera muito massa. Eu gosto. Eu posso até se eu falar nomes, pode ser. Eu posso esquecer de alguns, mas enfim. Eu gosto muito dos trabalhos do Paulo Dumaresque, Sim. do que Daniel Cruz faz como documentarista, eu acho fantástico. Inclusive, o primeiro prêmio de melhor curta potiguar foi para o Leningrado, linha 41. Que Gosto estava muito do online aqui trabalho. com a gente. Isso, exatamente, vocês entrevistaram o Daniel. Gosto muito do que a galera ver a galera do Caboré crescendo bastante, né? Eu gosto daquele Enquanto o Sol se Põe, da Marcia Lois, eu acho uma coisa maravilhosa aquele filme. Aquele filme é lindo. Muito bom. Enfim, é muito legal ver essa expansão do audiovisual local e, e é legal você se sentir, sei lá, 5% da rasteira ali desse audiovisual, porque não é a minha principal meta, né? Participar na prática disso, mas, enfim, de repente, como eu falei no início da nossa entrevista, pode ser que o caminho me direcione para isso, mas por enquanto eu sou crítico de cinema e, enfim, não pretendo largar a crítica. E está acontecendo parcerias com outros estados, com a crítica de cinema, tá, a galera de fora está recebendo bem essa parceria. Sim, sim, a galera é muito aberta. O Curta Taquari foi muito bacana. Foi muito aberto com a gente. O diálogo foi super gentil, assim. Tudo eles foram muito solícitos. O Alexandre, do Curta Taquari. O de Remígio também, até hoje estava me mandando mensagens de links da premiação e tudo, e já acabou faz uma semana, né? Então a galera é muito solícita mesmo, e faz falta, né? Ter um prêmio da crítica. A gente cede, a gente está trabalhando, assistindo aos filmes, formando júri e tudo, o júri da Cirne dentro dos festivais, de forma completamente gratuita. A gente está cedendo, a gente quer ajudar. Eu acho que isso é o principal. Tá aí, Daniel Eita, Cruz aí participando aí, Nada, Dani. agradecendo. Prazer. A gente que agradece, Daniel, a você, né, por participar, Não, por fazer essa não formação é? aqui no Rio Grande do Norte, né, ajudando ao crescimento do audiovisual potiguar. Com certeza. Sirhan, eu assisti vários filmes que você premiou, né, do Curta Taquari, foi muito bom, assisti todos, eu acho que a gente sentou aqui a noite toda e ficou assistindo, foi muito bom Aham. esse festival. E eu acho que aqui no Rio Grande do Norte tem que ter mais festivais, né? Ainda está muito escasso e isso foi uma ideia que o Curta na Kombi surgiu, né? Para promover mais essa liberdade de rodar mais com os documentaristas do audiovisual potiguar, Uhum. né? Para ter mais É, festival tem que ter mais incentivo público, né? E aí a gente esbarra numa coisa bem precária ainda daqui, que é essa sim. parte financeira, né? E agora, recentemente, né, que a gente entrou nessa parte de divulgação, que a gente está conhecendo bastante produtor aqui de Natal, a galera está recebendo. E, assim, está todo mundo aberto, né, para isso. É a questão dos governadores prefeitos, enfim, que não estão olhando para o audiovisual, mas
a nossa conversa com todos, né, está sendo bastante potente e todos estão querendo realizar, produzir, né? Tá Sim, bem importante. sim. Como você falou, assim, você não segue mais não está seguindo muito produzir, né? Mas você já produziu vários curtas, né, Sirhan? Já. A gente já tem uma parceria, né, com Curta na Kombi e Uhum. você já produziu 4 curtas ou tem mais ainda? Eu tenho outros de antes, mas é aquilo que eu te disse, né? Eu produzo, sim, eu não pretendo parar de produzir, mas não é a minha primeira opção. A minha primeira opção tem sido a crítica, isso já fazem 12 anos, né? Eu sou crítico de cinema. Mas eu produzo, sim, e produzo daquele jeito que eu te falei. Eu me junto com um coletivo e a galera que quer aprender e a gente vai fazendo o filme. O Nada Foi em Vão, que está com vocês, ele foi um projeto que nem ia ser filme, né? Eu estava gravando meus pais, uma visita deles, eu acho que eu falo isso na narração, ah, e, enfim, eu coloquei no computador para salvar, eu queria guardar de recordação meus pais, né? E acabou que eu olhei aquelas imagens, poxa, dá para fazer um documentário aqui. Eu tinha acabado de assistir quase toda a filmografia do Eduardo Coutinho, tinha assistido o Santiago, que João Moreira Salles, enfim. E aí aquilo tudo veio na cabeça. Aí eu vou misturar as coisas aqui, vou fazer um documentário. E convidei o pessoal e foi bem bacana. Enfim, agora a primeira produção mesmo que eu entrei de fato, e aí eu entrei como produtor, um que a gente está em pós-produção agora, que é o Humaniter, da Paula Pardilos, que é minha namorada, e que eu tô como produtor do filme. E tem sido uma experiência incrível. Aí a galera é profissional, aí tá sendo bem bacana o trabalho com esse pessoal. Imagino que deve estar bem profissional, porque você disse que os seus filmes foi experimento e eu assisti todos eles e a gente fica encantado quando assiste aqueles, né? Se encantou com esse filme Obrigado. aí, nada foi em vão, né? Uhum. Foi É um filme engraçado belíssimo. porque meus outros filmes, eu tinha alguma pretensão com eles, né? Não, eu vou fazer um filme, vou fazer algo legal aqui. E eles conseguiram alguns festivais, participar e tudo. O Nada Foi em Vão nem tinha intenção de fazer filme, como eu falei, né? E de repente é o filme que conseguiu mais coisas. Isso é o filme, eu sempre falo isso, que o filme não é um filme meu, é um filme dos meus pais. Meus pais que conseguiram isso tudo, as falas deles, enfim, é um filme verdade, né? Sim. E eles participam, né, de outros filmes seus, são atores também. Minha mãe principalmente, né? Minha mãe é virada é virada atriz, ela gosta muito de atuar. Minha irmã é atriz, né? Meus primeiros filmes são todos com minha irmã. Minha irmã é atriz profissional, tá morando no Rio. Mas minha mãe adora isso. Ela sempre ia pro teatro com minha irmã, eu levava ela pro teatro. Enfim, e meu pai, ele vai na onda. Mas meu pai participa mais como figurante e tudo. Tem um outro filme que ele faz uma ponta, mas ele vai na onda sempre. Tá a família toda aí produzindo. É verdade. E, inclusive, esses dias eu conheci um ator que é lá do Rio de Janeiro, que viu o cartaz, né, e falou: Olha, eu não conhecia não, mas eu conheço a irmã dele. E ela faz teatro lá com a sua irmã, lá no Rio de Janeiro. Olha Inclusive, só, talvez a gente conte com a entrevista dele aqui com a gente. que massa, E que ele é massa, produtor também, produz cinema. E foi morar que lá. bacana, coincidência. Cian, aí fora esse filme que você vem produzindo, tem alguma coisa nova aí que você Eu pretende lançar, tô, seu? eu tô trabalhando os filmes experimentais. Ah, o primeiro que eu fiz, eu tô pensando em fazer uma trilogia experimental. O primeiro foi a partir de uma fotografia de um fotógrafo carioca, o Fábio Teixeira, que ele ganhou o prêmio Vladimir Herzog. E eu conversei com ele e ele cedeu a fotografia para eu trabalhar nesse filme experimental. Então, nesse filme, é um filme de 4 minutos, eu só uso uma única fotografia. Enfim, aí tem outros elementos.
é o primeiro. O segundo é outro que eu uso elementos de vários filmes, enfim, música. E o terceiro eu estou planejando, mas é uma trilogia de filmes experimentais bem curtos, para eu trabalhar um pouco da linguagem. Aí volta para aquilo, né? Eu estou trabalhando o que eu tenho conhecimento teórico, de repente, da crítica, né? Não é algo que eu tenho uma super pretensão, mas eu estou tentando colocar em atividade um conhecimento teórico. Sim. E, Sirhan, você é professor de cinema e você ensina em escolas ou é videoaulas na internet? Como é que Então, você... eu comecei fazendo oficinas de maneira avulsa, assim, em particular, eu divulgava as oficinas. Acabou que eu fiz 3 turmas aqui em Natal de oficina. A maioria desse pessoal que fez oficina está no coletivo, o coletivo da Cine. Eu fiz uma oficina em Olinda, em Pernambuco. Fiz uma em Porto Alegre e fiz uma no Rio de Janeiro. Dessa modalidade avulsa, era uma oficina para adultos. Depois dessas oficinas para adultos, eu voltei para Natal, né? A última foi em Porto Alegre, e aí eu tive contato com o Ney, ali na UFRN. A coordenadora me convidou, Milene, não sei se ela está assistindo a gente, Milene Figueiredo, enfim, para dar aula como professor convidado lá do Ney para as crianças. Como eu já era professor de músicas para crianças há muitos anos, dava aula na escola aqui. Enfim, aí eu uni o cinema com a minha didática para crianças, né? E comecei a dar oficina para as crianças. E é engraçado que a gente faz a oficina, as próprias crianças fazem seus filmes, manuseiam câmera, escrevem roteiro, tudo. E nessa brincadeira da gente, né? A gente já tem 6 filmes feitos pelas crianças, alguns filmes premiados em festivais até fora do estado. Então, feitos por crianças de 8, 9 anos de idade. É uma coisa bem de base mesmo, mas é super divertida. Elas se animam muito, assistem os filmes e debatem. É muito engraçado fazer filme com criança. É fantástico. Vamos colocar esses filmes aí para rodar na Combita aí depois que ela sair. Com certeza. Tem um de terror que é incrível, o primeiro deles. Olha o Flávio aí. Abraço, Flávio. Tem vários amigos aí comentando aí. Quem quiser fazer alguma pergunta aí a Sirhan, sobre crítica de cinema, sobre cinema, né? A Isaac Lequim aí, lá de Umarizal, lá do Alto Oeste aí, perguntando aí, Sirhan, uma pergunta. Então. Fotografia de um filme é literalmente fotografia. Dentro de um filme ou é um conceito? Então, Isaac, a fotografia não é exatamente como a gente pensa que é fotografia, né? Às vezes a gente assiste o filme, que imagem bonita, então a fotografia desse filme é fantástica. Eu não vejo dessa forma. A fotografia de um filme, ela tem que condizer com aquilo que o diretor quer dizer da sua história. O diretor é o grande artista por trás, né? Tanto é que a maioria dos filmes vem com a inscrição, um filme de... Tarará, né? Então, o fotógrafo, ele traduz o olhar do diretor. O diretor diz o que quer e o fotógrafo vai ver que maneiras técnicas ele vai conseguir traduzir aquilo que o diretor quer. A fotografia, claro, vai trabalhar com luz, com as cores das luzes, temperatura, tudo isso, mas sempre em função do diretor, para o filme ter uma identidade, né? Se cada cabeça pensar separadamente, o filme acaba ficando sem identidade. Identidade que eu falo é uma unidade, é um conceito de unidade que o filme, ele, na minha opinião, ele precisa ter essa unidade para ele ser uma obra de arte em si, uma obra de arte fechada, como um quadro, como uma pintura, como um livro que foi escrito por uma só pessoa. Enfim, um filme precisa ter esse conceito, por mais que às vezes tenham centenas de artistas e pessoas trabalhando ali, mas todas precisam estar em prol dessa grande unidade pensada pela direção. Claro que tem, claro que tem os seus, claro que tem os seus opostos, né? Eu te falei no início que eu estava reassistindo os filmes da Marvel.
E ali é filme de produção, né? Existe um grande mente por trás, que é o produtor, e os diretores têm que seguir aquilo. Eles, claro, eles inserem suas particularidades ali e tudo mais, mas tem que seguir um universo criado pela produção, né? Então o Sim, filme fica sem essa identidade artística mais forte que um filme mais solto teria. sim. Respondido é Isaac. Isaac é um amigo meu que é lá de Marizal, lá do Alto Oeste. Obrigado, Isaac, aí por participar. Quem quiser fazer aí mais perguntas, Sirhan, né? Ele está aqui para responder sobre crítica de cinema, sobre cinema. Ficou Aí, sem teu Dênia. áudio aqui, Umara. Mais uma pergunta de Dênia. Tá escutando? Não, não tô te escutando. Opa. Escutando, Você me Sirhan? escuta? O pessoal me escuta? Porque eu já respondo essa de Dênia, por enquanto. Pronto, pode ir respondendo. Alô? Sirhan, tá escutando? Opa, agora voltou. Voltei. Foi um erro técnico aqui, mas já consertado. Então aí, Dênia já está participando aí com a Sem pergunta. problema. Pedir desculpa aí a todo mundo, isso acontece, né? Aqui é ao vivo e tem esses acontecimentos aí com a Uhum. internet. Dânia está perguntando aí, Sirhan, se você acha que Né? a crítica pode auxiliar na formação do público, principalmente para o cinema nacional. É uma pergunta muito boa, né? Porque o que a gente vê, infelizmente, e aí eu vou me jogar na fogueira, né? É que boa parte da crítica ela tem muito ido contra isso, né? A crítica virou uma nota de rodapé. Ela está Sim, existindo para dar uma nota para um filme, para indicar um filme, para, enfim, para julgar, no lugar de acrescentar aquela experiência, né? Eu acho que a gente precisa tentar conscientizar, principalmente a crítica que tem mais capacidade de ser formador de opinião, né? Aos maiores críticos, e aí tem alguns fantásticos, né? Mas conscientizar que o papel da crítica não é afastar o público de um determinado filme, é fazer o público assistir e tirar a sua própria conclusão, mesmo que esteja sim, contra aquilo que você pensou sobre o filme, porque eu te falei no início, não existe uma verdade absoluta. Eu posso achar um filme incrível, você achar um filme muito ruim, e nós dois termos argumentos válidos sobre isso, porque a crítica, como eu te falei também, é uma questão de gosto, né? É uma interpretação pessoal que tudo que você vai influenciar o que você pensou sobre o filme, a sua história de vida, a sua formação, enfim, o que você vai influenciar na sua escrita do filme. E aí cabe a crítica colocar isso em formas de argumentos. É a única coisa que vai diferenciar o crítico de um espectador, porque o crítico é um espectador que escreve. A gente vai escrever o efeito que aquele filme causou na gente para tentar prolongar essa experiência. Eu acho que falta muito, em parte da crítica, essa questão de pensar no espectador, não no sentido de esse filme é bom, então você tem que concordar comigo. Não, isso não existe. Você tem que. Eu vou escrever e vou tentar prolongar a sua experiência, vou acrescentar a sua experiência, vou te levar para o caminho do cinema, de mostrar um outro ângulo sobre o cinema, né? E aí a gente entra também, principalmente, como o Daniel colocou, no cinema brasileiro, né? Que tem pouquíssima crítica, mas isso já é um pouquinho mais fundo, porque a crítica hoje, a crítica paga, está praticamente morta. Né? É muito difícil você achar um crítico que recebe para trabalhar. Eu tenho muita sorte, tenho muita sorte, mas e aí, quando você recebe para trabalhar, não é você que escolhe o que vai escrever, não é? Acaba que lhe enviam o material que você vai escrever e pouco desse material é de filme nacional, porque filme nacional não vende. E aí fica um ciclo vicioso de a gente só escrever sobre blockbusters e filmes comerciais. Eu tenho tentado fugir um pouco disso,
Meu editor do Canaltech, o Sérgio Oliveira, ele é fantástico, ele tem me passado filmes clássicos, já escrevi sobre vários filmes brasileiros, fiz uma lista de 83 filmes brasileiros só da última década, que eu acho incríveis, assim, filmes obras-primas do cinema brasileiro. Eu fiz uma lista com 83 filmes, de 2010 a 2019. Tá lá na minha coluna, no Canaltech. Enfim, a gente precisa mostrar caminhos, mostrar que o cinema brasileiro é bom, o cinema brasileiro tem uma identidade. Isso é muito importante, porque a gente está muito contaminado pelo cinema hollywoodiano, né? A gente pensa que cinema bom é cinema com explosão, um cinema rápido, ágil, quando o nosso é muito sutil, é muito delicado. É um cinema incrível, o cinema brasileiro. É mais essa é a falta de marketing, né, dos filmes brasileiros, né? Os filmes hollywoodianos têm esse marketing, né, que faz chamar o público. É o dinheiro, né? O orçamento é É o outro. dinheiro. Lá eles têm uma indústria de fato, né? Uma indústria particular de cinema, tem empresas que trabalham nisso, né? E a gente tá sob um governo que é melhor a gente nem entrar nesse assunto. Que não tem interesse sobre essa particularidade, né? Nenhum. A gente vinha em pleno crescimento, né? E aí agora a gente tá num buraco. Sim. Então, muito obrigado aí. Tem mais uma Eita, pergunta já? aí, peraí. É que passa rápido, mas tem mais pergunta aqui, vamos colocar mais uma pergunta. Pergunta de Marta Silva. Grandona essa pergunta, deixa eu ler aqui. É lá de Pode São ler, se você Paulo aí a quiser. pergunta. Ela está falando assim, sou professora e muitas vezes a linguagem do audiovisual se torna uma das formas de incentivo ao aluno para o encontro Uhum. com a leitura. De diferentes formas, gostaria que você falasse um pouco, enquanto crítico, sobre o fato de muitos livros serem levados às telas de cinema. E esta questão de identidade, seria algo parecido com a fotografia? Com É a pergunta certeza. Isso é muito diretamente legal. lá de São Paulo. Ontem me fizeram essa pergunta, foi um amigo veio me perguntar sobre adaptações. Eu acho que é basicamente isso. E eu tenho um artigo também, uma matéria lá na minha coluna, que se chama Adaptar, a tarefa ingrata ou não de se fazer cinema, né? Porque a gente acaba sempre comparando o livro ao filme. Qual é o melhor? E isso é bem complicado, porque quando o roteirista, o próprio diretor, né, ele pega o material adaptado, ele vai impor a sua visão sobre aquele material. Né? Se a gente lê um livro, a gente tem uma visão. Eu vou te dar um exemplo, vou dar um exemplo para a Marta também. Quando eu li o Harry Potter, os livros do Harry Potter, eu imaginava aquele mundo completamente diferente de quando eu fui ver os filmes. Né? Aquilo ali é uma visão pessoal. Isso a gente precisa muito entender, que a adaptação é a visão de um artista sobre aquele livro. Não é uma visão que vai ser universal. Né? Então a gente precisa estar ciente de que toda adaptação ela vai condizer com a visão de um diretor, de uma equipe, mas de um núcleo que é ínfimo em relação à quantidade de espectadores. Né? Cada um vai ter uma ideia sobre aquele mundo. Então, sim, a fotografia, o próprio roteiro, eles obedecem, precisam, ou seria melhor que obedecessem à ideia dessa unidade para se tornar uma obra por si só, e não uma obra atrelada ao livro, né? Cinema é cinema, literatura é literatura. É adaptado, mas é cinema. Então é outra coisa. Não, a comparação é bem complicada. Sim. Obrigado, Marta, por participar. Tem mais uma perguntinha para você aqui. Tem? Vou colocar aqui na telinha para todo mundo ver. Não está aparecendo, só um minutinho. Chegou. Sérgio Vilar. Cheguei faz 10 e 15 minutos. Não sei qual é a pauta que houve, mas gostaria que Sirhan comentasse a qualidade e avanços
e onde o audiovisual pode chegar. Obrigado, Sérgio, por participar. Sérgio, é engraçado, Os agora que eu me avanços do toquei. audiovisual. Aham. Agora que eu me toquei que o meu editor do canal Tech é Sérgio e o meu editor do Papo Cultura é Sérgio também. Os dois são Sérgio. A gente comentou um pouco disso, né? Sobre o quanto o audiovisual potiguar cresceu muito nesses últimos tempos. Eu estou aqui há 10 anos, eu vi muito esse crescimento, filmes incríveis sendo lançados aqui. Eu sou apaixonado por Verde Limão, o Enquanto o Sol se Põe, que eu te falei, o próprio Leningrado. Então a gente tem muitos filmes bons. Eu não sei dizer exatamente onde a gente poderia crescer. Eu acho que principalmente incentivo público, né? Eu acho que esse é o principal investimento em oficinas, em cursos. Isso é fundamental para a gente crescer. O aprendizado de base para a gente crescer. A gente tem profissionais incríveis aqui dentro mesmo que podem dar cursos para isso pulverizar, né? Isso é incrível. E essa busca, né, de fazer que o pessoal que mora aqui no Rio Grande do Norte conheça o cinema potiguar, né? Que, como a gente já falou, que é mais visto os filmes internacionais, né? Sim. Nacionais, mas não daqui do Rio Grande do Norte. A gente tem essa proximidade de trazer os próprios filmes daqui e fazer circular, que é, no caso, o projeto Curta na Kombi, né? Fazer primeiro criar um público, né, no Rio Grande do Norte primeiro, antes dele sair para fora, né? Fazer esse conhecimento chegar aqui mais perto. É valorizar o artista Olha, daqui, né? A gente tem que valorizar nossos deixa artistas. eu olhar se tem mais alguma pergunta. Dênia colocou, acabou de aparecer aqui e sumiu, algo que eu concordo muito. A literatura e o cinema são linguagens que se relacionam totalmente, né? Tem gente que diz que o cinema veio da fotografia, enfim, mas o cinema, na verdade, veio da literatura, né? Da literatura francesa, do romantismo. Então, com certeza, se relaciona desde o princípio, né? Então, essa relação é muito importante. Eu só penso que a gente precisa levar em consideração que cinema é cinema e literatura é literatura. Eles se relacionam, mas um filme é um filme e um livro é um livro, e quando a gente lê, a gente tem uma visão bem diferente. E, Sirhan, qual é uma mensagem aí que você diz aí para todos que estão assistindo, que vão assistir? Alguma mensagem que você possa passar para eles sobre essa importância do audiovisual? Qual é a mensagem aí que você passa aí para todo mundo? Gente, o principal, procurem assistir a filmes locais. Deem valor para os nossos artistas. Isso foi uma coisa que eu comentei numa live que eu participei ontem, Umara, que o Pedro Balduino ele me perguntou, me indica críticos para a gente ler e tal. Os primeiros que me vêm à cabeça são críticos locais, porque eu sempre estou tentando assistir os filmes locais, conversar com críticos locais, ler os textos locais. Então, a mensagem é dê valor para o que é nosso. Faça o artista daqui se sentir orgulhoso, né? A gente precisa ter apoio de quem lê, de quem assiste, de quem escreve. A gente precisa se sentir dentro desse meio. Isso é fundamental. Então, apoiar os nossos artistas. Sim, verdade, Sirhan. É isso que a gente também está tentando transmitir, o Curta na Come, né? Trazer o audiovisual mais perto aí de vocês, para vocês primeiro apoiar a gente daqui, que está aqui do seu lado, primeiro, antes do que outros que vêm de fora, né? Valorizar essa parte aí do audiovisual potiguar. Isso, esse projeto de vocês é lindo. Eu topei na hora quando vocês me chamaram, porque é uma coisa maravilhosa levar o audiovisual da gente para todos os lugares, aí numa Kombi. Isso é incrível. Vai ser incrível. A gente não vê a hora de estar saindo com ela, né? Quando passar essa fase aí difícil que a gente está passando, de sair com ela. Sirhan, É.
Então, queria que você falasse aí seus canais para a galera acompanhar, né? As suas dicas de filme, suas críticas de cinema, os Aham. canais aí que você está escrevendo, para a galera acompanhar, suas páginas. Beleza. Eu escrevo para o Canaltech, que é uma empresa de São Paulo. Estou sendo replicado pelo Papo Cultura, que é daqui. Então podem ler meus Daqui. textos. Alguns textos meus estão lá também, mas no Canaltech já passa de 200 textos. Eu estou no Canaltech desde 2018, fevereiro de 2018. Enfim, me procurem no Instagram, eu acho que é o lugar mais fácil de me achar. Facebook eu tenho usado pouco, mas tenho também. Twitter eu tenho usado pouquíssimo. Eu entro no Twitter para soltar a crítica lá, soltar um link e sair. Mas o Instagram eu tenho usado com alguma frequência. Eu coloco perguntas lá. Quem quiser me fazer perguntas pode ficar à vontade. Então é isso. Podem me seguir. Sirhan Félix em todas as redes. Sirhan Félix, tudo junto. Queria agradecer também ao Papo Cultura, né, que está sempre compartilhando aí nossas atividades e também valorizando a cultura potiguar, né? Está sempre postando o que acontece aqui, não só de cinema, mas de todas as produções que acontecem aqui. O Papo Cultura vem apoiando. Com Então, obrigado certeza. Abraço, a todo Sérgio. mundo. Isso. Sirhan, aí agora a gente vai encerrar a nossa transmissão. Queria agradecer pela oportunidade, né, de trocar essa Eu que, ideia com a gente. A gente que está dando eu, início a essas atividades aqui na internet, né? E depois sair aham. nessa Kombi aí pelo mundo, pelo Rio Grande do Norte, exibindo o filme. Muito Eu que te obrigado por agradeço. participar. Eu que te agradeço o convite e desejo toda a sorte do mundo para esse projeto que é incrível. E não esqueça de mim, não. Eu quero estar junto nisso aí. Agora a gente é parceiro para sempre. Abraço a todo mundo Muito obrigado. que estava aí. Valeu, Sirhan. Muito obrigado, viu, Sirhan? A gente fala em Valeu. breve. Até mais. Valeu. Até mais, Sirhan. E se você curtiu essa entrevista, fique com a gente que vem mais por aí. Se inscreve no nosso canal e nas nossas redes sociais para conferir outros episódios da série Curta na Kombi em Casa e também para acompanhar as ações do nosso projeto.